Olá, eu sou a Vanessa da Yucca Plantas e hoje eu venho falar para vocês de uma planta que eu gosto muito, que é a pata de elefante. A pata de elefante, embora ela seja muito parecida com uma palmeira, inclusive tem alguns que chamam palmeira rabo de cavalo por conta dessas folhas longas, ela não é uma palmeira. Ela tem também outros nomes como nolina, biucárnia, e o nome científico dela é Biaucarnia recurvata. Ela é da família das asparagáceas e ela é da América do Norte e México. E ela pode chegar até 5 metros. O interessante dessa planta é que ela tem a base dela, o caule dela é suculento. Ela armazena água no caule dela. E nota que as raízes vão saindo, então significa que esse vaso aqui tem que ser trocado, tem que colocar num vaso maior. Conforme ela vai crescendo, ela vai deve ser trocada de vaso. Se a gente coloca ela na rua, ela cresce, ela tem um crescimento relativamente lento, mas ela pode ficar até 5 metros. E ela tem essas folhas que são grandes, ela lembra uma cabeleira, ela tem as folhas ásperas, recurvadas, achatadas e longas. E o tronco fica, esse tronquinho pode afinar um pouco, né, esse tronquinho, e essa base fica mais gordinha. Essa base é suculenta, então ela pode sobreviver a vários dias sem ser regada. E isso é o que mais as pessoas costumam matar a sua pata de elefante, porque acham que a pata de elefante tem que receber muita água e não é assim que ela gosta. Ela só vai precisar de água quando o substrato estiver seco. Então, por exemplo, eu coloquei água, olha aqui, ó, o substrato ainda está molhado. Eu coloquei faz alguns dias água nela e o substrato ainda está molhado. Eu não preciso aguar ela por enquanto, só quando estiver seco. Essas folhas bem daqui de cima, ó, elas são folhas mais clarinhas, elas são folhas puxando esse verde claro. E isso significa que essas folhas são novas, não é problema nenhum com a planta. Às vezes, essas pontinhas aqui podem ficar queimadas por conta do tempo que ela está em exposição ao sol. Eu posso cortar com uma tesoura, não tem problema nenhum. Já fiz isso várias vezes nessa. Mais uma coisa importante, ela pode ser cultivada tanto à meia sombra quanto a sol pleno, mas importante, ela não pode ficar em sombra total, ela tem que ter um ambiente bastante iluminado. Pode ser dentro de casa, pode ser dentro de um hall de entrada de um prédio, pode, desde que tenha iluminação difusa, uma luz difusa, mas uma luz que pegue ela em cheio e não que ela fique na escuridão total, que ela não vai gostar. Ela vai começar a ficar murchinha, vai começar a ficar desanimada e aí tu vai perceber que ela está no local errado. Ela forma um pendão bem grande de flores brancas quando ela está mais adulta. A minha ainda é pequena, então ainda não formou. E ela pode se formar alguns raminhos na base. Então esses raminhos podem se formar um outro ramo aqui do lado com a outra parte do caule, eu posso separar essas partes. Ela tem o crescimento lento e essas plantas são dioicas, isso significa dizer que tem a macho e tem a fêmea. Eu não tenho como saber se essa planta minha aqui é fêmea ou macho, eu só vou saber a partir da floração. A floração, como eu falei antes, é um pendão branco, é bastante bonito assim, e ele fica com as flores as flores são pequenas em pendão, mas é muito bonito. E as flores da planta macho vão ter a parte masculina, que é o androceu. A parte feminina vai ficar com as flores fêmeas. Eu só vou poder fazer a semeadura, só vou poder fazer a germinação de sementes que forem provenientes de plantas fêmeas, porque são elas que vão ter o embrião. Então o grão de pólen vai sair lá da sua planta macho, vai chegar até a osfera da planta fêmea. E aí vai acontecer a fecundação e vai nascer uma semente com esse filhote lindo aqui. Se a gente coloca muita água nela, ela apodrece esse caule aqui, esse caule fica podre e ela morre. Já aconteceu também alguns materiais que eu pesquisei, da planta sofrer um estresse e perder todas as folhas e a pessoa acabar colocando fora achando que ela morreu. Ela não morreu. O caule permanecendo, as folhas vão brotar novamente. Então a gente não perde a nossa pata de elefante, a menos que a gente tenha assim, coloque muita água ou a gente não cuide mesmo e deixe ela no ambiente escuro, enfim.
mas ela é bastante resistente. Ela é resistente à seca, ela é muito bonita, ela tem essas folhas muito bonitas e ela é muito ornamental também. Olha que lindo a gente ter isso em casa. Uma característica bem interessante dela é que ela é monocotiledônea. Isso significa dizer que as raízes são fasciculadas. Eu tenho como mudar a minha planta sem grandes prejuízos à raiz. Então, se eu quero trocá-la de vaso, eu posso pegar uma pazinha, tirar ela e ela não vai sentir. Não é aquelas raízes longas que se estendem e que podem ser prejudiciais. Você conhecia a pata de elefante? Conhece alguma informação que eu não passei no canal? Coloque nos comentários, dê seu like, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.